Fala, gafanhotos! Beleza? João na voz. Sal é uma funcionária de banco. Depois de falar com um cliente insatisfeito ao telefone, ela troca algumas palavras com a sua colega de trabalho chamada Jill. Sal é distraída por um homem que lhe parecia familiar. O chefe a elogia pelo seu bom trabalho e sugere que ela vá a uma conferência bancária. Mais tarde, a Sal faz um lanche do lado de fora em um banco e conversa com a sua mãe por chamada de vídeo. À noite, ela conhece um homem chamado Mark em um bar. Eles começam a beber juntos e a Sal avisa o rapaz que eles nunca se encontrariam depois daquela noite. A Sal leva o Mark para casa, mas ela tem um ataque de pânico devido a um acontecido. Ela se tranca no banheiro e toma sua medicação. Com isso, a Sal decide visitar um terapeuta. E ela conta a essa terapeuta que, por causa de um stalker obsessivo, ela recentemente teve que se mudar da sua cidade. A Sal estava muito cansada e ela via esse stalker em todos os lugares. A terapeuta pede para ela assinar uma papelada e ela assina tudo sem ao menos ler esses documentos. No entanto, na recepção, a Sal tem que esperar por algum motivo, até que o enfermeiro aparece e diz a ela para ir com ele. A Sal fica muito confusa e, além disso, ela está atrasada para o seu trabalho. Ela é levada pelas enfermeiras que pedem para ela entregar a sua bolsa. Uma enfermeira entra e pede para a moça se despir. E nesse momento, a Sal tenta sair dali, só que a porta estava trancada e não havia nada que ela pudesse fazer a não ser obedecer. Em seguida, ela recebe algumas pílulas e é levada para o seu quarto. A Sal imediatamente exige uma explicação, na qual ela é informada que, ao assinar os papéis, ela concordou em ser hospitalizada por 24 horas, mas a mulher tinha direito a um telefonema. Ela imediatamente chama a polícia e tenta explicar brevemente a situação. Depois que as luzes se apagam, uma colega de quarto chamada Violet começa a assediar. Com raiva, a Violet joga um absorvente usado na companheira de quarto e mostra a ela uma lâmina improvisada. Nathan, outro colega de quarto, também conversa com a Sal e aconselha a não confiar na polícia. A polícia chega, afinal, eles recebem uma dúzia dessas ligações todos os dias. A polícia olha o prontuário do paciente e deixa o quarto. O paciente, chamado Jacob, tenta encostar na Sal, só que ele acaba levando um socão. Com os gritos, os enfermeiros entram e ela também dá um soco em um desses enfermeiros e grita pedindo socorro. Nesse momento, os enfermeiros injetam um forte sedativo na mulher. No dia seguinte, uma enfermeira vai até ela e a convida para ver o doutor. A Sal até tenta convencer o seu médico de que ela estava ali por engano, mas os seus registros médicos indicavam que ela era um perigo para si mesma e para os outros. Então o médico decide mantê-la na clínica por mais 7 dias. Irritada, a mulher é abordada pelo Nathan, que pede para falar com ela fora da clínica. E ele conta a ela que era tudo sobre o dinheiro. Eles enganavam pessoas saudáveis para serem hospitalizadas para receber o dinheiro das companhias de seguro. Mais tarde, o Nathan aconselha a Sal a não fazer nada de errado antes que as luzes se apaguem. Todos os pacientes tomam as suas pílulas. E nesse momento, a Sal começa a gritar quando ela vê o George, que o tribunal de Boston o havia proibido de se aproximar dela. Seu nome, na verdade, era David, e ele era o stalker que perseguia a Sal. No entanto, eles alegaram que ele nunca esteve em Boston. Sal é levada para o seu quarto e amarrada a uma cama. Indignado, o Nathan se aproxima dela e pede para ela ter muito cuidado. À noite, a Sal ouve o Nathan conversando com alguém no celular e dizendo que já tinha algumas provas. Depois do café da manhã, a Violet ataca a Sal novamente, acusando-a de roubar o seu último maço de cigarros. O médico diz que se a Sal continuasse como ela estava, ela iria para a solitária no porão. O fato é que ninguém na clínica se importava se o seu perseguidor estava perto dela e com um nome falso. A Sal aumenta a dose da medicação antes de ir para a cama e o George, que na verdade é o David, mostra a ela uma carta roubada. Então ela se dá conta de que ele esteve em sua casa com a sua mãe. Então a mulher tem um outro ataque de raiva. No dia seguinte, ela exige o telefone do Nathan, ameaçando a entregá-lo se ele não lhe desse.
A Sal liga para sua mãe e conta tudo. Sua mãe, chamada Angela, vai imediatamente para a Pensilvânia e exige ver a sua filha. No entanto, a administração tenta convencê-la de que ela estava fazendo isso tudo em benefício a Sal, mas a Angela insiste em vê-la. Quando ela vê a filha, ela garante que faria qualquer coisa para tirá-la de lá. Mas a Angela não consegue nenhuma ajuda da polícia. O advogado que ela arruma também não ajuda em nada. E depois de tomar outra dose da sua medicação, a Sal se sente mal e tem um apagão. Enquanto isso, um quarto de hotel, um eletricista que ela não havia chamado vai até o quarto da Angela, supostamente para verificar a fiação. Só que atrás da porta estava o David. Só que a Angela não conhecia o seu rosto. Durante o seu turno, a enfermeira começa a repreender o David por misturar a medicação da Sal, e ele assegura a ela que isso nunca aconteceria novamente. No quarto, o Nathan começa a tranquilizar a Sal, que havia recuperado a consciência, e ela diz a ele que costumava trabalhar em um hospício onde conheceu o David enquanto cuidava do seu pai, que estava muito doente. Depois de algum tempo, ele faleceu, e o David, desde então, começou a persegui-la e a se declarar para ela. Até que chegou ao ponto em que a Sal teve que ir à polícia, onde ela foi aconselhada a tomar as mais rigorosas precauções e mudar o local da sua residência. Antes de ir para a cama, depois de fingir tomar as suas pílulas, a Sal as cospe e esconde debaixo do seu travesseiro. E ela fica muito assustada ao encontrar o anel da sua mãe. A Sal pega emprestado o telefone do Nathan novamente, mas não consegue falar com ela. No dia seguinte, o David ouve o Nathan falando com alguém em seu celular e menciona a Sal. Ela, por sua vez, está muito preocupada com o silêncio da sua mãe e compartilha a sua preocupação com o Nathan, que supostamente está sendo tratado por conta do seu vício, e eles combinam de se encontrar quando forem soltos. Enquanto isso, o David, louco de ciúme, ouvia tudo. À noite, o David derruba o Nathan e o arrasta até o porão, o matando brutalmente. A Violet começa a importunar a Sal novamente, então ela joga uma xícara de chá nela. Ambas voltam a seu quarto e a Sal recebe fotos assustadoras do David, mas a equipe não dá importância a ela, e o David fez parecer que o Nathan havia tomado uma dose tóxica de uma substância proibida. Sal é levada para a solitária no porão. Logo depois disso, o David vai vê-la e se declara novamente a ela. E a Sal pergunta o que ele tinha feito com a sua mãe, e ele mente, dizendo que a Angela realmente queria que eles ficassem juntos. A Sal começa a pedir ajuda, e o David tenta convencê-la a fugir com ele e viver longe de todos. A Sal desconta toda a sua raiva e diz o quão patético ele era. Nesse momento, ele pega o seu pescoço e a enforca, mas logo ele a solta. Enquanto isso, a equipe encontra as anotações do Nathan, e uma garota aleatória que estava correndo com o seu cachorro no parque encontra um corpo. A administração da clínica lê as anotações do Nathan e decide escondê-las a todo custo. O David vai até a Sal novamente e leva um café da manhã para ela, e nesse momento ela troca sua raiva e começa a manipulá-lo. Sal tinha percebido há muito tempo que o David nunca teve uma namorada, e ela declara que ela queria ser a sua última, mas não a sua primeira. Então David concorda em trazer qualquer paciente para fazer amor com ele na sua frente. E a escolhida é a Violet. Nesse momento, a polícia identificou o encontrado no parque como o verdadeiro George, cuja identidade o David havia assumido. Enquanto isso, o David arrasta a Violet para a cela e tenta ficar mais íntimo dela, só que ela resiste. Então a Sal começa a tranquilizar a Violet. Nesse momento, a Sal pega a lâmina da Violet, fere o David e consegue fugir pela saída de emergência. Só que o David rapidamente a alcança e a deixa inconsciente. A Sal acorda no porta-malas, onde o corpo da sua mãe estava. Nesse momento, ela consegue abrir o porta-malas e se joga do carro. O Nathan aparece no noticiário e nós descobrimos que, na verdade, ele era um policial disfarçado investigando os rumores sobre a clínica. Enquanto David procurava pela Sal na floresta, a polícia exige uma explicação da direção da clínica e mostra um mandado de buscas.
O David consegue pegar a Sal e machuca gravemente a sua perna. Ele se deita ao lado dela e tenta convencê-la de que ela estava destinada a amá-lo. A Sal finge estar inconsciente, mas ela acaba ferindo gravemente os olhos do David. Os detetives conseguem encontrar os registros do Nathan e toda a administração da clínica é imediatamente detida. 6 meses depois, a Sal estava em sua melhor fase da vida e da sua carreira e estava almoçando com a sua amiga. Só que por um instante, a Sal acredita ter visto David sentado em uma das mesas. Mas dessa vez, era só um engano. Então nós vemos ela correndo para fora do café em pânico. E aí, o que você achou do filme? Curtiu? Então não esqueça de se inscrever e já deixar aquele likezão maroto aqui no vídeo. Até o próximo resumo. Valeu!